Professor, hoje eu vou falar sobre o impacto ambiental no meio ambiente, capítulo 7, tópicos de 7.1, 7.2.3. Bom, o conceito de meio ambiente, como se pode ver, é um conceito que implica reconhecimento de sua totalidade. Isto é, o meio ambiente é um conjunto de ações circunstanciais de origem culturais, sociais, físicas, naturais e econômica, que envolve o homem e todas as formas de vida. É um conceito mais amplo do que o próprio conceito de natureza, o qual, em sua acepção tradicional, limita-se aos bens naturais, que exigem independentemente da ação humana. O impacto é o choque, a modificação bruta causada por forças exterior que tenha colidido com o objeto, nesse caso a própria natureza. Sistematicamente, o impacto ambiental é uma modificação brusca causada no meio ambiente. Essa modificação, em regra, geralmente é praticada pelo homem. E o que de fato a gente precisa analisar que todos os impactos ambientais na natureza, quase que a sua totalidade é causada pelo próprio homem. O impacto ambiental pode ser positivo e pode ser negativo. Normalmente, o direito ambiental está mais voltado para o impacto ambiental negativo, pois é ele que será capaz de gerar o dano ambiental e, consequentemente, as responsabilidades. Ou seja, o objetivo aqui é analisar a própria Constituição brasileira fala do meio ambiente e de ecossistemas, né? Então, o objetivo é analisar de forma mais ampla todo o conceito de meio ambiente, uma vez que a própria Constituição brasileira dita o que de fato se caracteriza como tal. A proteção do ecossistema e dos instrumentos capazes de assegurar a efetividade do direito ao meio ambiente ecologicamente equilibrado é o que preconiza a Constituição. Conceitos normativos do meio ambiente e o impacto ambiental. Os conceitos normativos são essenciais para o direito, sobretudo em função de grandes vinculações, professor, entre o direito ambiental e o conhecimento científico, bem como a devida forte especialização e setorização das regras de proteção ao meio ambiente. No direito positivo brasileiro, o conceito de meio ambiente está estabelecido na Lei 6.938 de 1981. No seu artigo 1º, no seu artigo 3º, inciso 1º, ela preconiza como o conjunto de condições de leis, influências e interações da ordem física, química e biológica, que permite e obriga a reger a vida em todas as suas formas. A doutrina jurídica brasileira não chegou a estabelecer uma análise crítica da conceituação legal do meio ambiente. Entretanto, algumas análises têm sido feitas doravante. Passo a apresentar algumas, as mais importantes. Observe-se que o conceito legal do meio ambiente está mais voltado aos aspectos biológicos, físicos e químicos, significando uma relação harmoniosa entre as partes, não se confundindo com os bens considerados em si mesmo. O conceito estabelecido é o mais amplo do que contido na legislação ordinária, pois conjuga conceitos técnicos, sociais e políticos. As alterações desfavoráveis à saúde são óbvias por si próprias, o que significa que todo projeto que acarrete repercussão negativa sobre a saúde dos indivíduos de uma determinada comunidade, por exemplo, comunidade indígena, por exemplo,
A segurança deve ser entendida como segurança social sobre os riscos decorrentes da inadequação e localização de materiais tóxicos. Bom, a legislação ordinária, as áreas críticas da poluição e avaliação dos impactos ambientais. A Conferência de Estocolmo, realizada em 1972, professor, produziu muitos reflexos no direito interno de diversos países, e no Brasil não foi diferente. Em sua função de declaração, lá programada, muito embora a Declaração de Estocolmo não tivesse força obrigatória para os signatários, não se constituindo mais do que uma simples afirmação de princípios não tratados. A legislação tutelar do meio ambiente, que antecede a Conferência de Estocolmo, é de fato constituída por normas e princípios de direito administrativo, pois esse estava atribuído de conceitos básicos do direito ambiental, em especial a noção de utilização sustentável dos recursos ambientais. Bom, as avaliações de impactos ambientais previstas na Lei 6.803, de 1918, marco de grande importância para o tema, ocorreu na edição da Lei 6.803, de 1980. Foi através dela que estabeleceu de forma clara e precisa a necessidade da avaliação do impacto ambiental dos empreendimentos industriais. É importante observar que, nos termos da lei referida, a avaliação é prévia. Assim, é que o artigo 10, parágrafo 3º da lei, determinou que, além dos estudos normalmente exigíveis para o estabelecimento do zoneamento urbano, a aprovação das zonas a que se refere o parágrafo anterior será precedida de estudos especiais alternativos da avaliação de impacto, que permitam estabelecer a confiabilidade da solução a ser adotada. Ou seja, as leis, os tratados, os princípios discutidos no Brasil, de fato, são relevantes para o controle do controle e para a preservação do meio ambiente. O estudo de impacto ambiental feito pela Lei 6.938 marca uma mudança qualitativa no sistema legal de proteção ambiental no país, pois busca criar um sistema estruturado e organicamente coerente de medidas a serem adotadas para alcance dos objetivos fixados naquele texto normativo. A avaliação do impacto ambiental, por força de lei número 6.938 de 81, foi elevada à condição de um instrumento da PNMA, que é de se observar, contudo, que a lei não desceu à minúcia quando as formalidades que deveriam compor a avaliação do impacto ambiental. E é bom registrar que, não tendo sido revogada a Lei 6.803, as exigências contidas no artigo 9º e 10º daquele diploma legal ainda permanece vigente. E aqui, professor, é importante a gente pensar um pouco mais na regulamentação do assunto. Não foi feita por decreto, mas por resolução do CONAMA, que foi criado pela própria Lei 6.938 de 81. Referida regulamentação, entretanto, não se deu apenas num ato normativo. Ao contrário, demandou a edição de diversas resoluções do CONAMA, que guarda uma grande lapso temporal entre si. De certa maneira, trata de assuntos variados, demonstrando que houve muita resistência à implementação do novo sistema normativo. A resolução mais importante no campo da avaliação do impacto ambiental é a resolução número 1 de 1986. Essa resolução buscou regulamentar inteiramente o assunto, muito embora diversos temas pertinentes permanecem carentes de regramento jurídico.
É aquilo que eu disse sempre, nós precisamos aperfeiçoar as leis para de fato acreditarmos que é possível as atividades humanas serem respeitosas para com o meio ambiente. Podemos evoluir preservando. Professor, finalizo aqui. Um abraço.